Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre formação de preços. De certa forma é uma continuidade da aula anterior, que a gente trabalhou com alguns métodos de custeio, que vai fornecer subsídios para a gente formar preços. E na aula de hoje a gente vai introduzir algumas ideias que devem ser ponderadas quando a gente vai fazer a escolha de algum determinado método para precificação. Então, os métodos especificamente a gente vai trabalhar na próxima aula, e hoje a gente vai discutir algumas ideias mais gerais, que devem ser ponderadas antes da tomada de decisão em relação ao método específico que vai ser utilizado para a precificação do produto ou dos produtos que vão ser oferecidos aí pelo projeto de viabilidade que vai ser desenvolvido. Bom, em primeiro lugar, acho que convém a gente retomar alguns aspectos acerca da importância da escolha do método de formação de preços, principalmente quando a gente está fazendo a projeção da viabilidade econômica de um negócio. Então, assim, a escolha do método de precificação ele vai ter consequências em relação ao resultado final, ao lucro líquido, ao valor presente líquido, enfim, independente do indicador que a gente vai usar. Em última instância, a gente está interessado em analisar qual que vai ser o retorno esperado sobre o investimento. E aí, a gente precisa ponderar no método de formação de preço, quais são os objetivos desse negócio. Então, não necessariamente o objetivo vai ser o que a gente coloca de maneira até habitual, principalmente do ponto de vista da microeconomia, que é a permanente busca pelo lucro máximo. A gente pode ter outras estratégias de mais longo prazo que podem colocar a maximização de lucro como um objetivo secundário. A gente pode procurar manter o negócio ao longo do tempo e obter lucros maiores no futuro, em detrimento de alguma estratégia em que a gente não esteja maximizando o lucro no curto prazo. Mas enfim, essa pode ser uma das estratégias, então ela seria uma das razões pelas quais a gente deveria tomar cuidado na formação de preço, com esse objetivo de maximização de lucros. Mas também a empresa ela pode ter outros objetivos, principalmente em um horizonte de tempo menor, sei lá, 1, 2 ou 3 anos. Então a escolha do preço ela também pode estar vinculada com a meta de aumentar a participação de mercado. Então isso pode acontecer também mediante a prática de preços mais baixos do que o da concorrência, justamente com o objetivo de ganhar a participação de mercado e às vezes até de excluir os concorrentes, em função desse preço mais baixo praticado por uma organização, que faz com que a lucratividade dos concorrentes caia e com isso eles tenham que sair do mercado. Além disso, os preços também podem ser formados com o objetivo de aumentar o volume de vendas, então também seria uma estratégia de preços um pouco mais baixos, com o objetivo de otimizar a capacidade produtiva, trabalhando com a ideia de economias de escala, ou seja, então o lucro não viria especificamente numa margem de lucro muito grande, mas no volume, ou seja, uma margem de lucro menor por cada unidade produzida e comercializada, mas a aposta seria no uso máximo da capacidade produtiva, com o objetivo de obter, no final das contas, um lucro satisfatório, mas com base aí em grandes volumes de produção. E também pode ser o objetivo a sustentabilidade do negócio a longo prazo, ou seja, a permanência da empresa ao longo do tempo. Isso pode implicar variações nas estratégias de formação de preço em cada momento que a gente está projetando aí o volume de vendas para o nosso projeto. Então a gente pode ter uma estratégia de curto prazo de preços mais baixos com o objetivo de ganhar mercado e posteriormente mudar aí o rol dos produtos, aumentar a qualidade, promover algum tipo de diferenciação que permita posteriormente o aumento da margem de lucro e consequentemente o aumento dos preços de seus produtos. Então, enfim, a gente precisa ponderar qual que vai ser o objetivo principal aí do projeto e a partir disso a gente ir pensando quais métodos vão ser mais adequados para a formação dos preços. Bom, a gente vai discutir na aula de hoje basicamente 3 critérios que não são necessariamente excludentes, eles podem ser combinados de uma maneira mista para a gente formar o preço final do produto ou dos produtos que são objetos do projeto. Então o primeiro deles, o mais óbvio, mais intuitivo,
é a formação do preço a partir dos custos. Né? Então, a gente vai ter diferentes métodos que a gente vai ver na próxima aula, que vão estar baseados no custo, e aí depende a definição de custo que eu uso como ponto de partida para a definição dos preços de venda, mas o que importa é que a gente tem que estabelecer um preço que seja suficiente para cobrir os custos de produção. Então esse seria aí, como eu tenho mencionado em algumas aulas, o piso, né? Ou seja, o ponto de partida para a formação dos preços. Mas, por outro lado, a gente tem que ponderar também que outras empresas podem vender o produto que a gente está se propondo a comercializar ou produtos substitutos. Né? Então a gente não pode fugir muito também da comparação dos preços, né, que a gente está calculando para o nosso produto e em comparação com aquilo que já é praticado no mercado. Tá? Então, se não houver um grande grau de diferenciação do produto, uma reputação já estabelecida, uma percepção de valor do nosso produto por parte dos clientes, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer um preço acima dos concorrentes. Né? Então, muito provavelmente, se a gente é uma empresa entrante, a gente vai ter que trabalhar com preços mais baixos do que da concorrência para conseguir conquistar aí, parcelas de mercado. Tá? E por fim, a gente pode também usar alguns critérios de precificação baseado no valor percebido em relação ao produto que está sendo comercializado. Tá? Então, isso obviamente vai envolver um aspecto subjetivo da demanda, mas que a gente pode, né, promover estudos ou mesmo, né, elaborar um produto mais sofisticado visando alcançar aí uma parcela da demanda que estaria disposta a pagar um preço mais elevado em função, né, de um valor percebido no nosso produto, seja por questões de tecnologia embarcada, por qualidade, durabilidade, funcionalidades, né, que os concorrentes não apresentam. Tá? Então, essa concepção aí de valor, né, que ela vai envolver vários aspectos subjetivos, né, mas que podem ser trabalhados e se materializar de maneira, né, objetiva num aumento do preço, tá? Sem que isso afete, né, a capacidade de venda da empresa. Né? Ou seja, se a gente tem um produto, né, que o valor é percebido e os clientes visualizam como um preço justo, né, por mais que seja mais caro que o dos concorrentes, isso não vai fazer com que haja uma queda na demanda, né? Pelo contrário, né, ele vai conseguir estabelecer, né, uma demanda mais cativa, mesmo cobrando um valor mais alto que os seus concorrentes. Bom, primeiro, com relação à precificação baseada nos custos, né, a gente tem alguns condicionantes. Bom, primeiro que o preço base, como eu mencionei, né, ele vai ser formado a partir dos custos. Então, naturalmente, para que o negócio, né, tenha a viabilidade mínima, a gente tem que ter uma receita de vendas que seja capaz de cobrir pelo menos os custos, né, dos materiais, da mão de obra, enfim, né, aqueles custos básicos, ou chamados custos diretos de produção. Ou também chamados de custos variáveis, se a gente lembrar lá da microeconomia. Então, para que a empresa consiga pelo menos pagar os seus custos variáveis. Mas é claro que isso não é desejável, né? A gente tem que também ter uma margem de contribuição a partir das vendas que permita cobrir os custos fixos. Até que a gente consiga, né, manter a atividade empresarial e os volumes de venda, né, que passem desse ponto, chamado ponto de equilíbrio, passam a gerar os lucros para a organização. Então isso também vai envolver, como está colocado aqui na terceira linha, a análise de custo, volume e lucro. Então isso também é um aspecto fundamental que vai condicionar qual o preço que a gente vai estabelecer. Então, não só o preço tem que ser suficiente para cobrir os custos, mas ele precisa gerar lucros, né? Senão não há razão econômica para que a gente realize um investimento neste projeto. Outro aspecto importante é que a gente precisa validar, né, à luz do mercado, o preço que a gente vai estabelecer. Então, se a gente tem um custo de produção muito alto, né, por mais que a nossa margem sobre os custos não seja tão elevada, a gente pode chegar num preço muito alto e isso pode ter complicações em termos de capacidade de venda, né, em função dos preços dos concorrentes e da preferência que os consumidores podem ter pelos produtos dos concorrentes, porque não percebem aí grandes diferenças em relação ao nosso produto e substituem em função do preço. Tá? Então, sempre a análise baseada nos custos, né, ela precisa ser validada aí à luz do mercado. E também a gente precisa pensar em preços, né, que vão ser mais apropriados em condições diferenciadas. E aí a gente vai ver alguns casos, né, que a gente vai ter situações diferenciadas, que o preço, né, pode ser maior ou menor daquilo que a gente está estabelecendo a partir, né, dessa análise de custos.
Aqui eu trouxe alguns métodos que a gente vai trabalhar na próxima aula, né, só para ilustrar que a gente pode estabelecer o preço de venda a partir de alguns critérios, alguns métodos, basicamente, né, de custeio. Então a gente pode trabalhar com a ideia do custo pleno, né, que basicamente envolve aí, não só os custos variáveis, mas também a distribuição dos custos fixos, né, e aí leia-se custos e despesas fixas em relação aos produtos que a gente vai comercializar, e a partir disso a gente coloca, né, uma margem ou um markup, como também é conhecido, que vai gerar o lucro para a empresa. Tá? Ou a gente pode usar os custos de transformação como base, né? Se é uma empresa industrial, principalmente, se a gente está falando de uma empresa comercial de serviço, provavelmente isso não faz sentido. Né? É muito mais aplicado em empresas industriais. Então, o custo de transformação é justamente esse custo associado aí aos aspectos da produção fabril. Né? E aí, a partir desses custos, a gente vai colocar uma margem ou um markup, que vai contribuir em parte para os custos e despesas fixas e a outra parte para a geração ou formação dos lucros. Tem o método custo marginal, que a gente já viu em aulas anteriores. A gente vai retomar na próxima aula, mas enfim, né, a gente considera apenas os custos marginais e aí, naturalmente, a partir de um determinado volume de vendas, a gente vai estabelecer as metas de lucro e a partir de um determinado volume de venda a gente cobra essas despesas fixas e em seguida a gente passa a formar os lucros. Todos esses métodos eles vão ter vantagens e desvantagens. Né? Então a gente pode ter também a estimativa de um custo padrão ou custos estimados de produção que vão ser a base para a formação dos preços. Ou a gente pode incorporar no preço, né, dos produtos que vão ser comercializados a taxa de retorno esperada sobre o capital. Então isso também pode ser um método aí de precificação. Bom, enfim, aqui é mais para ilustrar, eu não vou, nesta aula, para não ficar muito longa, me aprofundar nesses aspectos, mas na sequência a gente verá como que se trabalha com cada um desses métodos. Tá? Bom, outra forma de precificação é a baseada no mercado. Tá? Então, como eu mencionei, não necessariamente vão ser critérios excludentes. Pelo contrário, né, uma análise bem feita vai ponderar de maneira complementar todos esses aspectos. Né? A questão dos custos, a questão do mercado em que a empresa está inserida e a questão do produto que está sendo oferecido, né, das estratégias de posicionamento desse produto, se essas estratégias permitem, né, cobrar um valor acima do mercado em função do valor percebido pelos clientes. Bom, quando a gente fala de precificação baseada no mercado, né, a gente tem alguns fatores a considerar e o mais relevante deles é a estrutura de mercado. Então, quando eu falo em estrutura de mercado, basicamente a gente está falando daquela ideia da microeconomia dos tipos de mercado, né, em termos concorrenciais. Né. Então, a gente vai ter os mercados competitivos, né, o mercado concorrencial perfeito ou quase perfeito, em que a gente não vai ter uma grande diferenciação dos produtos. Tá? E, claro, também a técnica de produção, a capacidade produtiva das empresas. Então, esse tipo de mercado ele vai ser caracterizado por muitos ofertantes e por muitos demandantes. Tá? E aí, o que vai prevalecer, basicamente, como um item de competição, vai ser o preço. E o preço a ser cobrado por cada empresa vai depender muito da sua eficiência produtiva. Né? Então, como é que ela trabalha com os custos, né, e administra a sua produção. Então, nesse caso, né, se a gente está entrando no mercado competitivo, dificilmente a gente consegue fugir dessa forma de pensar, né, a precificação. Então, é possível que, se a gente vai entrar nesse mercado e vai estar trabalhando com uma pequena parcela do mercado, né, um market share bastante reduzido, a gente vai ser uma espécie de tomador de preço. Né? Então, a viabilidade do negócio ela vai se dar muito mais em função da capacidade de a gente produzir a custos baixos, né, do que estabelecer preço diferenciado com relação aos outros concorrentes. Agora, se a gente está num mercado com características mais de oligopólio, né, a tendência é que se evite a guerra de preços. Né, ou seja, uma estratégia de guerra de preço seria danosa para todos os envolvidos. Né. Então, a concorrência aqui ela acaba sendo principalmente por diferenciação de produtos, a tentativa de ganhar o market share dos concorrentes por campanhas publicitárias, criação de reputação
de marcas, enfim. Né? Então são outras formas de concorrência que não se dão necessariamente por preços. Né? Ou seja, a ideia é que cada uma delas tente estabelecer o seu próprio preço, né? Sem destoar, obviamente, com relação aos demais, para que a escolha do consumidor seja baseada justamente nas outras características qualitativas dos produtos que são oferecidos. E quando a gente está no mercado monopolista, embora tenha poder de mercado e que permite a gente colocar o preço muito acima do custo marginal, essa capacidade de estabelecer esse poder de mercado, esse preço acima do custo marginal, ele vai depender muito da elasticidade da demanda. Tá? Então, tanto da elasticidade de renda da demanda, quanto da elasticidade de preço da demanda, mais que seja um mercado monopolista, né, tudo depende da capacidade do nosso consumidor conseguir produtos similares fora desse mercado. Tá? Então, geralmente eu brinco com o seguinte: não adianta a gente ser um monopolista, né, na produção e vendas de cebolas roxas, né, e achar que com isso a gente pode cobrar o preço que quiser desse produto, né, porque existem outros tipos, né, outras espécies de cebolas, e os clientes vão poder escolher entre outros produtos, ou pode substituir cebola por outros temperos, né, alho, enfim. Então, não necessariamente o fato de eu ser monopolista, né, de um produto que é facilmente substituído por outros, né, me dá um grande poder de mercado. É claro que se eu sou o único produtor de cebolas roxas, né, eu vou conseguir cobrar um preço mais alto do que as outras cebolas, né, e oferir um lucro muito maior do que seria se eu estivesse no mercado competitivo. Tá? Mas tudo isso vai estar limitado justamente pelas elasticidades da demanda em relação a elasticidade de preço, né, como a elasticidade de renda da demanda. Então esses fatores eles devem ser considerados quando a gente vai ponderar os nossos preços ou analisar os nossos preços à luz do mercado em que a gente está inserido. Aqui eu trouxe algumas características, né, em relação à estrutura de mercado e alguns aspectos, né, que vão estar associados a preços em duas posições, né? Na posição em que a gente é o vendedor, né? Ou está vendendo nosso produto em cada uma dessas condições, e quando a gente está comprando, principalmente matérias-primas e insumos, na condição de cada uma dessas estruturas de mercado. Então, por exemplo, na primeira a gente tem lá a concorrência pura, né? Então o mercado competitivo aqui está desdobrado em dois, né? A concorrência pura, a concorrência perfeita e a monopolística. E quando a gente está atuando, né, vendendo no mercado de concorrência pura, né, basicamente a gente vai ter a competição via preços. Né? E aí a gente só vai conseguir expandir o negócio, né, ou vender mais, se a gente conseguir ofertar um preço mais baixo do que os dos concorrentes. Tá? Isso vai depender, em grande medida, da eficiência produtiva, da capacidade de redução de custos, e tem muito a ver também com o volume de produção. Então, economias de escala fazem com que a gente consiga também oferecer um preço menor. Agora, quando a gente está comprando, né, insumos no mercado de concorrência pura, a gente tem a vantagem também de ter fácil negociação de preços e condições de pagamento. Né? Então, isso facilita, é interessante quando a gente tem, né, a nossa rede aí de fornecedores numa estrutura de mercado de concorrência. Porque, né, se a gente tiver dificuldade com o fornecedor, a gente consegue negociar com outros facilmente, né, e barganhar preços mais favoráveis, aí, o que vai fazer com que a gente tenha, né, um custo de produção mais baixo. Já na concorrência monopolística, basicamente a competição ela é em preço, mas vai ter um elemento de diferenciação de produtos. Tá? Então aqui é uma combinação das duas coisas. Por mais que a gente tenha lá muitos produtores, né, e o preço seja um elemento fundamental, a gente vai conseguir fazer pequenas variações de preço em relação aos concorrentes se o nosso produto apresentar um diferencial que seja percebido pelos clientes. Tá? Então não significa dizer que todo mundo vai estabelecer o mesmo preço, que a gente vai ser tomador de preço. Tudo vai depender da capacidade de diferenciação do produto, né? Uma marca, um aspecto estético, enfim, né? Que vai diferenciar o produto e que vai permitir cobrar um preço diferenciado. Embora vá haver um limite para essa diferenciação de preço. Quando a gente está atuando, né, na compra de produtos que tem uma estrutura de concorrência monopolista, né, monopolística, a gente vai ter
características similares aí da concorrência pura. Tá? Então a gente também vai ter facilidade na negociação de preços e condições. É claro, se algum dos itens, né, que a gente adquire tem uma diferenciação, a gente provavelmente vai preferir isso e vai pagar um pouco mais caro para obter esse fornecedor que tem essa diferenciação no produto. Tá? Mas isso não vai ter grandes impactos em termos de custos quando comparado com outras estruturas, tipo oligopolista e monopolista. Tá? Bom, o oligopólio ele pode ser bastante variado. Tá? Então, a própria teoria do oligopólio ela é a mais complexa, talvez, de formular, porque a gente pode ter oligopólio com 2 empresas, com 4 empresas, com 8 empresas. Tá? Então, esse número de concorrentes ele faz bastante diferença em termos das possibilidades e estratégias adotadas por cada empresa atuante nesse mercado. Tá? Mas, de qualquer forma, como eu havia mencionado, no oligopólio evita-se a guerra de preços, tá? E o foco vai ser na diferenciação dos produtos. Tá? E aí, quando a gente adquire de poucos fornecedores, a nossa margem de negociação ela fica mais limitada. E a tendência é que a gente fique sujeito aí aos preços cobrados por essas empresas. Então, pode até haver uma diferenciação quando a gente vai barganhando com diferentes fornecedores, mas os descontos oferecidos por uma ou por outra vai ser muito mais limitado do que aquele que a gente conseguiria num mercado de concorrência pura. E quando a gente vai para o monopólio, a gente vai ter lá o poder de precificação limitado, naturalmente, aos aspectos da demanda. E quando a gente está negociando insumos e matérias-primas, basicamente a gente vai ser um tomador de preços. Ou seja, só tem aquele fornecedor, então ele vai estabelecer qual é o preço e quais são as condições de pagamento. Eu vou ter pouco poder de barganha, principalmente se eu tenho um único fornecedor daquele produto e muitos compradores, ou seja, tem muitas empresas que compram daquela empresa aquele determinado material. Então, enfim, se eu deixar de comprar daquela empresa, ela não vai entrar em falência por causa disso. Ela vai ter muitos clientes para vender. Então, esse seria o pior cenário em que a gente teria pouco controle sobre os nossos custos de produção no que diz respeito à compra de matérias-primas e outros insumos. Bom, um outro aspecto para ser ponderado é justamente pensar no preço de venda a partir do valor que é percebido pelo nosso cliente em relação ao produto que a gente está colocando no mercado. Tá? Então a gente viu o seguinte, a ideia básica da formação de preço ela parte do custo, e aí a partir desse custo a gente vai estabelecer uma margem de lucro sobre esse preço de venda que deve ser um critério suficiente, mas é possível que a empresa obtenha um benefício extra, e esse benefício extra seria um lucro adicional, se ela é capaz de estabelecer um preço de venda ainda mais elevado em relação a essa estrutura básica, quando ela consegue oferecer algum tipo de benefício para o seu consumidor, ou seja, que a partir da reputação que ela criou, ou da qualidade do material, da durabilidade dos seus produtos, ou da rede de assistência técnica que ela oferece, os clientes estão dispostos a pagar um preço mais alto para adquirir o nosso produto em relação aos produtos concorrentes. Então, esse, obviamente, é o melhor dos mundos, porque permite a gente aumentar a rentabilidade do negócio e, consequentemente, o retorno sobre o investimento, colocando uma margem de lucro mais elevada do que é a praticada no mercado. Então, enquanto as outras empresas tendem a ter produtos equivalentes e trabalham com preços mais ou menos iguais e uma estrutura de custo igual, vamos supor, elas vão ter um lucro normal. E aqui a gente teria um lucro extraordinário em função de algum fator de diferenciação do nosso produto que seja percebido pelo cliente. Então, às vezes, o nosso produto pode ser diferenciado, mas o cliente ou o consumidor ele não percebe essa diferença, ou para ele é irrelevante. Então, ele não vai estar disposto a pagar mais caro por conta dessa diferenciação, que para ele não tem valor. Então, por isso que tem um aspecto subjetivo aí, que é justamente a percepção do consumidor. Aqui eu trouxe 2 exemplos de produtos que são equivalentes, pode ter alguma variação de sabor, mas basicamente é o mesmo produto, que seria lá um refrigerante de cola da Coca-Cola e um refrigerante de cola da Dolly. Então eu pesquisei, esses preços são atuais, qual que é mais ou menos o preço em Curitiba de uma garrafa de 2 litros da Coca-Cola, que saiba aí
7,59, pode ser que tenha um preço um pouco mais baixo ou mais caro, dependendo da localidade que a gente compra, mas vamos pensar que o preço vendido nos supermercados. Tá? Por outro lado, né, a Dolly Cola, ela tem um preço, né, bastante inferior aqui, de R$ 3,50 a menos do que a Coca-Cola. Né? Então, um preço aí de 4,09. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, bom, há uma diferenciação no produto, né? Então pode ser que o sabor da Coca-Cola seja melhor do que a da Dolly, mas será que isso seria um fator suficiente para levar o preço, né, quase o dobro, né, porque seriam R$ 3,50 acima do da Dolly, então, né, quase o dobro aí do valor daquele outro produto. Tá? Então aqui a gente tem uma série de fatores, né, que vão influenciar, que fazem com que a percepção, né, dos clientes seja favorável, né, a pagar um preço mais alto para adquirir um produto em detrimento de outro. Né? Então, pode ser uma questão de status, pode ser uma questão emocional associada, por exemplo, a esse período do ano, né, das propagandas da Coca-Cola com as festas de fim de ano, enfim. Né? Então, a questão da marca, a questão da disponibilidade do produto, né, em diversos pontos de venda e assim por diante. Tá? Então, enfim, essa criação do valor, que não é uma coisa simples, né, ela demanda aí bastante esforço e investimento por parte das empresas, né, mas quando ela consegue criar essa percepção de valor nos clientes, né, ela tem essa possibilidade de colocar um produto a um preço muito mais alto do que os seus concorrentes. Né? Provavelmente a estrutura de custo, né, é similar ou, dependendo do volume de produção, né, poderia-se dizer que até a estrutura de custo da Coca-Cola seria superior à da Dolly, né, em função de eventuais economias de escala que a empresa, né, ou que as empresas que fabricam e distribuem Coca-Cola no Brasil possuem em relação, né, a uma fabricante menor, como é o caso da Dolly. Enfim, então aqui é só para exemplificar, né, quando uma empresa tem a possibilidade, né, de colocar um preço mais alto, sem que com isso, né, tenha a sua demanda afetada, né, é um caso em que há uma percepção de valor, né, por parte dos clientes, e logo eles estariam dispostos a pagar a pagar um preço mais caro por um produto, tá, em detrimento dos outros, porque ele percebe que aquele produto é melhor. Tá. Bom, além disso, tá, quando a gente está pensando nessa precificação baseada no valor, a gente tem que considerar alguns outros fatores. Primeiro, a capacidade de pagamento dos nossos clientes. Então, dependendo do preço e do produto que a gente quer colocar, né, a gente tem que pensar no segmento de mercado que a gente vai atuar. Então, se a gente está trabalhando no segmento popular, dificilmente a gente vai colocar ou conseguir colocar preços muito superiores ao que está sendo praticado aí pelos concorrentes, né, por mais fenomenal que seja o nosso produto. Tá? Diferente de quando a gente está trabalhando com uma classe média alta, ou mesmo, né, com uma elite econômica. Então, é preciso ponderar, né, em primeiro momento, essa capacidade de pagamento dos nossos clientes ou do nosso público-alvo. E segundo, né, a predisposição do consumidor a pagar mais caro com base, né, naquilo que a gente está propondo de valor adicionado de maneira subjetiva ao nosso cliente. Então, nem sempre ele percebe ou ele valoriza subjetivamente, né, aqueles atributos do produto ou do serviço que são colocados ali como um diferencial. Mas, de qualquer forma, né, itens como a qualidade do produto ou do serviço e a tecnologia embarcada, elas tendem a ser um diferencial que permite, né, a cobrança de um valor mais elevado, em função justamente desses diferenciais aí, e que, muito possivelmente, né, os clientes vão estar dispostos a pagar mais se levarem, né, ou se eles perceberem que o produto é de maior qualidade ou que tem uma tecnologia superior. E também a gente precisa ponderar a existência de produtos substitutos, né, ou seja, substitutos não necessariamente imediatos, mas substitutos próximos, né, como eu falei assim, tem o caso da cebola e a roxa e as outras cebolas. Mas também existem, né, os outros tipos de tempero. Né, então, não necessariamente a gente vai conseguir, pelo fato de ter um produto muito diferenciado, né, estabelecer um preço muito elevado, porque a gente pode ter outros substitutos. Então, não necessariamente nosso cliente vai perceber, né, esse valor maior do nosso produto. Bom, a criação de valor, né, que é um desafio aí do ponto de vista empresarial, né, ela depende, né, do posicionamento do produto,
da construção da marca e da percepção de valor por parte dos clientes. Então, assim, em termos de estratégia de posicionamento, a gente pode ter algumas estratégias. Esse Bzinho que eu coloquei aqui é o benefício oferecido aos clientes pelo nosso produto, e aqui seria o preço cobrado por esses produtos. Então a gente pode ter uma estratégia de posicionamento oferecendo mais benefícios por um preço mais elevado. Naturalmente, se a gente vai oferecer um produto de maior qualidade, com maior resistência, com uma tecnologia superior, isso tende a aumentar nossos custos e a gente repassa isso para os preços. Então essa seria uma estratégia mais convencional, ou mais intuitiva pelo menos. A gente poderia oferecer mais pelo mesmo preço, ou seja, mais benefícios por um preço de venda igual. Claro que isso teria que ponderar a expectativa do aumento do volume de vendas para compensar justamente a queda da margem de lucro. Ou poderia oferecer o mesmo tipo de benefício por um valor menor, então uma estratégia de preço mesmo, de concorrência em preço, sem mudar essencialmente o seu produto. Oferecer menos por muito menos, então aqui é uma estratégia agressiva de preço, associada a uma queda de qualidade, ou seja, a minha qualidade vai ser um pouco inferior, mas eu vou vender a muito mais barato que os outros concorrentes. Então as pessoas talvez aceitem uma qualidade um pouco inferior, mas com um preço muito mais baixo do que os dos concorrentes. Então aqui é uma aposta justamente em produtos que talvez tenha pouca diferenciação e que o principal fator de decisão de compra seja o preço do produto. Ou o que seria o melhor dos mundos, oferecer mais por menos. Então isso aqui depende de desenvolvimento tecnológico, de capacidade de organização da produção para redução de custos, para que a gente possa oferecer um produto melhor, com mais tecnologia, com mais qualidade, mas a um preço mais baixo. Então, às vezes até uma estratégia de terceirização, fabricação no exterior, importação, tudo depende, obviamente, de outras condições econômicas, mas que podem fazer com que a gente tenha um produto de maior qualidade, com um preço menor, desde que a gente consiga alinhar essa redução dos custos de produção e o aumento da qualidade do produto. Bom, com relação ao comportamento do consumidor, é interessante também pensar que o preço ele vai sinalizar algumas coisas para o consumidor. Ele pode sinalizar os custos, as despesas, os investimentos necessários para levar um produto até o mercado, mas nem sempre o consumidor vai pensar nisso. Mas ele pode refletir, ou seja, um produto que tem um preço mais elevado, sei lá, um iPhone 13, sei lá, mais de 10 mil reais, ele pode estar sinalizando ali que aquele produto ele tem mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mais tecnologia que os rivais. Ou, quando a gente vai comparando produtos diferentes, a tendência é que um produto mais caro sinalize para a gente que ele é um produto de maior qualidade. Então, sei lá, estou comprando lá café, eu tenho café tradicional, tenho café premium, tenho café arábica extra premium e não sei o que. Então, a tendência é que o preço seja mais elevado de acordo com a qualidade do produto. Então, não necessariamente esse é o caso, mas há uma tendência de associar a qualidade do produto com o seu preço. Pode sinalizar também uma relação de oferta e demanda, ou seja, quando a gente tem uma quebra de safra, então, sei lá, o preço do tomate subiu a R$10 o quilo. Então isso pode estar sinalizando, então houve algum problema na produção de tomate, não vou consumir agora, vou substituir por outra coisa, até que se normalize aí a oferta de tomates. Então, para alguns produtos, principalmente para alimentos ou coisas mais commodities, o preço tende a sinalizar justamente esse desbalanço aí entre oferta e demanda. E também o preço pode sinalizar status, ou seja, a aquisição de um automóvel, de uma roupa de grife, alguma coisa assim que é muito mais caro, também pode representar um status para quem está consumindo. Então aquela pessoa tendo capacidade de pagamento, ela se dispõe a pagar mais caro justamente para ter esse status social associado aí a um determinado produto, um veículo, uma roupa, frequentar um determinado restaurante, fazer uma determinada viagem, enfim. Então são esses aspectos aí que o preço pode sinalizar para os diferentes consumidores. Além disso, a percepção do preço ela pode ser diferenciada de acordo com a situação. A gente pode ter uma sensibilidade maior para preços baixos. Então, eu posso ter um aumento da demanda quando há uma queda de preços, mas à medida que o preço sobe ou se eleva, não necessariamente eu tenho uma queda no
no consumo. Né? Então eu posso ter essas elasticidades diferentes, né? Para preços para baixo ou preços para cima. Né? Pode ser um produto de consumo, né, que seja essencial, mas quando o preço baixa, né, eu radicalmente aumento a demanda. Agora, quando o preço volta a subir, né, a queda ela tende a ser menor. Tá? Então isso pode acontecer. Pode haver uma sensibilidade a descontos, tá? Então se oferece um desconto em determinado produto, isso faz com que haja, né, uma grande corrida aí, como acontece na Black Friday, né, para um determinado tipo de produtos, quando o desconto é genuíno, né, quando não é a metade do dobro. Então isso pode também, né, ser um fator interessante como uma estratégia de venda para pensar no estabelecendo um preço base, mas oferecer descontos eventualmente para conseguir conquistar mais clientes, né, e ganhar em termos de rentabilidade no volume e não na margem. Tá? Pode ter também uma sensibilidade ao valor, né, esse valor percebido, no sentido de os clientes, dependendo do nicho de mercado que a gente está atuando, eles estarem dispostos a pagar um preço mais alto, ou seja, o preço no seu principal fator de decisão, mais o valor percebido em relação àquele produto. E também pode haver uma sensibilidade alta dos preços, né? Ou seja, preços muito altos afastam o consumidor. Tá? Então, isso pode ter o chamado efeito adverso, né? De alta elasticidade de preço da demanda. Então, a gente precisa ponderar e levantar informações. Né? Tudo depende também do estudo de mercado, como a gente viu no início do curso, que nos forneça, né, subsídios para a gente entender um pouco mais o comportamento aí do nosso cliente ou do consumidor, né, se a gente está falando de bens, né, bens de consumo de uma maneira geral. Além disso, a gente pode pensar nas políticas de preço e aí os clientes eles podem ter alguns preços de referência na cabeça para decidir se vai adquirir o nosso produto ou não. Tá? Então, o primeiro que está escrito aqui, preço de referência, pode ser algo que ele tem como referência, o preço que geralmente ele paga, o preço dos produtos concorrentes, né? Que ele vai sempre ponderar em comparação com o nosso produto. Ou ele pode ter na cabeça um determinado preço justo, né, que pode ser que não corresponda dos concorrentes. Então, sei lá, falei do tomate. Né, tomate a R$10 não é um preço justo, então eu não vou comprar. Então, quando eu tiver entre, né, sei lá, R$2 e R$3 o quilo, eu considero um preço justo e eu compro. Tá? Ou também, né, eu posso ter na cabeça o último preço que eu paguei. Então, nesses casos, né, geralmente variações de preço muito frequentes, né, eles tendem a ter um efeito adverso nas vendas. Né? Então, fui no supermercado, comprei lá um café, paguei R$10 o quilo. Quer dizer, R$10 o quilo tá barato, né? Vamos pensar R$10 o meio quilo, né? Que é o preço mais realista no momento. Então, se eu vou lá, sei lá, na semana seguinte, no mês seguinte, e vejo que está R$12, R$13, eu já vou pensar se vale a pena eu comprar daquela mesma marca ou se eu vou substituir por um produto mais barato. Tá? Então, isso também deve ser ponderado aí, principalmente em momentos de inflação, né? É complicado porque pode ter impactos de custo que levam, que forçam as empresas a quererem reajustar os preços, mas dependendo da elasticidade da demanda, né, às vezes é melhor manter, né, o preço mais rígido por um período de tempo maior. E também, né, pode ser que os consumidores estabeleçam preços mínimos e máximos. Né? E aqui é interessante falar dos preços mínimos, né? Porque um preço muito baixo, né, também pode sinalizar que aquele produto não tem qualidade, ou que ele está estragado, né, ou que tem alguma coisa errada com aquilo. Né? Então, se pensar, por exemplo, na aquisição de um veículo seminovo, né, então você sabe que em média está sendo vendido, vamos supor, a R$50 mil, aí você tem carros que estão mais bem conservados, menos rodados, que custam, sei lá, até 60 mil, e mais para baixo, né, são aqueles que vão estar mais rodados, vão ter algum tipo de problema. Então, sei lá, um carro de 50 mil em média está sendo vendido por 30 mil, né, provavelmente você não vai querer adquirir esse produto porque você vai desconfiar, né, de que aquele carro foi batido, de que existem alguns problemas escondidos que você não é capaz de ver, na mecânica principalmente, ou outros aspectos, né, que você não é capaz de avaliar somente olhando os preços. Bom, de qualquer forma, né, como eu mencionei, a gente tem, né, esses critérios de precificação, né, baseado nos custos, baseado no mercado ou no valor, mas, via de regra, né, a gente tem também os chamados métodos mistos de precificação, que vai fazer uma combinação desses elementos para a decisão de qual vai ser o preço de venda. Tá?
E aqui eu coloquei esse esquema que é o seguinte, né? Mais para ilustrar o que eu tenho comentado nessa aula e em aulas anteriores. Né? A gente vai ter um piso aqui para a determinação do nosso preço, né? Que vai ser dado principalmente pelos custos de produção. Tá? Se eu colocar um preço muito baixo, né, que eu não consigo cobrir meus custos, né, eu vou incorrer aí numa inviabilidade financeira, né, do projeto, ou seja, não vou conseguir oferir lucros. Então não é interessante, por mais que eu cubra meus custos de produção, mas se eu não consigo gerar ou formar lucros, né, do ponto de vista, né, econômico-financeiro, não é interessante. Então eu teria uma inviabilidade financeira pela ausência de lucros. Bom, além disso, tem que ponderar, né? Quais são os preços concorrentes, né? Se eu posso colocar preços mais altos ou não. Né? Então tudo depende também de quem são meus concorrentes, o preço que eles praticam. E se eu sou capaz, né, de aumentar meus preços em função do valor percebido, né, o que eu ofereço de benefícios a mais aos meus clientes, né, eu posso também colocar um preço mais elevado. Porém, eu vou ter um teto. Né? O teto vai ser justamente essa disposição dos consumidores a pagar um preço mais elevado pelo meu produto. Né? Então eu não consigo cobrar um preço muito mais alto em relação àquilo que de fato eles percebem ou estariam dispostos a pagar por aquele produto. Se eu coloco um preço muito alto, né, acima desse teto, eu incorreria numa inviabilidade econômica, né, porque eu não conseguiria vender na quantidade suficiente para oferir lucro. Né? Não haveria demanda para o meu produto porque ele estaria a um preço muito elevado. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui um intervalo, né, entre os custos e o valor percebido, né, pelo nosso público-alvo, né, em que a gente poderia estabelecer os nossos preços. A ideia, obviamente, é a gente combinar ou estabelecer o preço que gere o maior retorno possível. Né. E aí também, vinculado com o primeiro slide que eu trouxe aqui, qual é a estratégia da empresa. Né? Se ela é maximizar lucro, né, em todos os momentos, se é uma estratégia de ganhar mercado, então eu posso trabalhar com preços mais baixos do que aquele que eu poderia cobrar. Enfim, então tudo depende também de qual que vai ser a estratégia aí de inserção da empresa no mercado. Bom, eu deixo como referência para a aula de hoje o capítulo 9 do livro dos Santos, Fundamentos de Custos para a Formação do Preço do Lucro, tá? Que ele traz uma ideia geral. E tem também esses outros 2 livros que eu deixo como leitura complementar. Tá? Então, eu não cheguei a verificar se eles estão disponíveis na minha biblioteca, tá? Mas de qualquer forma esses livros estão disponíveis na biblioteca física. Né? Então, pensando na continuidade da disciplina, a partir do próximo semestre, que a gente já deve retornar presencialmente, né? Então vocês também podem consultar isso para a elaboração principalmente do projeto final, né? Não para esse projeto parcial que vocês devem entregar agora. Bom, eu desejo aí a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.